Todos os anos, milhões de pessoas desaparecem em todo o mundo. E enquanto em alguns lugares poucas pessoas desaparecem, em outros são milhares. Esse é o Infinito, e nesse episódio vou falar sobre um lugar onde mais de 100 mil pessoas desapareceram sem deixar vestígios e mostrar os lugares onde as pessoas desaparecem com mais frequência. Onde você acha que 100 mil pessoas podem desaparecer sem deixar vestígios? Talvez em uma área desconhecida e perigosa? Algum laboratório com experimentos ilegais? Ou em uma região mística? Na verdade, é muito mais simples do que isso. Além do mais, é um lugar muito conhecido, porque é o México. Parece que o México está longe de ser o pior país do mundo. É grande o suficiente, famoso o suficiente e milhares de pessoas vão lá como turistas. Ele é tudo isso, mas também é um país de contrastes. Embora as áreas turísticas sejam relativamente seguras e bonitas, o verdadeiro México é um pesadelo para muitas pessoas. Há pouco tempo, um triste recorde foi quebrado no país. 100 mil pessoas foram dadas como desaparecidas, desde que esses casos começaram a ser registrados em 1964. Todos os dias, cerca de 40 pessoas desapareceram no país. Infelizmente, às vezes os turistas que vêm simplesmente relaxar e experimentar tequila e burritos de verdade estão entre eles. Uma das principais razões para os desaparecimentos são os cartéis e as gangues criminosas mexicanas. Eles estão há muito tempo no negócio de sequestrar pessoas. Não só as pessoas envolvidas no crime desaparecem, mas também pessoas que estão no lugar errado e na hora errada. As gangues e os cartéis são cruéis com as testemunhas e as eliminam sem pensar duas vezes. Mas nem todos os desaparecimentos estão relacionados a cartéis e gangues. Muitos turistas desaparecem ao decidir ir para lugares inexplorados do país, que são muitos. Explorar lugares selvagens sem guia quase garante uma tragédia. A falta de ação da polícia e os processos lentos ajudam o aumento do número de pessoas desaparecidas no México. O México não é o único lugar onde as pessoas desaparecem. Existem outros lugares no mundo além do deserto mexicano e regiões místicas onde as pessoas somem. São lugares que você nem imagina. Fique ligado para descobrir onde mais as pessoas costumam desaparecer e onde é melhor nunca ir como um turista. Não muito longe do México, passando pela Guatemala, fica o conhecido estado de Honduras. Muitas pessoas não sabem nada sobre esse país, exceto o seu nome. Mas na verdade é um dos lugares mais perigosos do planeta. A taxa de criminalidade em Honduras está acima da média. Os roubos aqui são tão frequentes que a polícia não consegue cobrir todos os casos e lidar com todos os crimes. Mesmo as grandes cidades podem te colocar em risco. Sem falar na segunda maior cidade de Honduras, São Pedro Sula, que é reconhecida como o lugar mais perigoso da Terra. As ruas dessa cidade são como o GTA da vida real. Criminosos estão constantemente atirando, roubando carros, explodindo coisas e roubando pessoas. Mas isso é metade do problema. Em Honduras, muitas vezes as pessoas desaparecem. A situação é muito parecida com a do México. Os criminosos eliminam seus concorrentes e testemunhas. Eles sequestram, levam para um lugar desconhecido e os descartam de forma que nenhum rastro seja deixado para trás. O desaparecimento de pessoas também ocorre em parques em Honduras. Até as agências de viagens alertam sobre isso. As mulheres estão particularmente em risco. Em Honduras não é recomendado que elas viajem sem a companhia de homens. Caminhadas do Panamá. A América Central nunca deixa de surpreender negativamente. O belo país do Panamá, famoso por seu Canal do Panamá, também é famoso pelo desaparecimento de pessoas. As trilhas que os turistas tanto amam são especialmente perigosas. Há muito para ver no Panamá. A natureza é exuberante, mas é melhor estar atento e não caminhar sozinho ou em um pequeno grupo. O caso mais famoso e chocante é o desaparecimento de Chris Kremers e Lisanne Froome. Em 2014, as meninas caminharam pelo Panamá, mas cometeram um erro. Levaram a mochila e a água, mas esqueceram do guia. Em 1º de abril, elas sumiram. Alguns dias depois, a busca pelas meninas começou, mas a busca foi apenas parcialmente bem-sucedida. Foi anunciado que as meninas estavam mortas, mas ainda não está claro o que exatamente aconteceu com elas e quem foi o culpado. Montanhas da Venezuela. A Venezuela não é um país estável e seguro. Há tumultos frequentes e a economia está com problemas. As autoridades estão tão preocupadas com os tumultos que construíram áreas separadas para turistas, onde os visitantes podem se sentir relativamente seguros. Mas mesmo aí, nem tudo é tranquilo. Os turistas podem desaparecer numa zona turística também, e se ultrapassarem os seus limites, a probabilidade de desaparecimento aumenta.
Isso se deve à alta taxa de criminalidade na Venezuela. As montanhas da Venezuela também são perigosas. Existem muitos casos em que os turistas partiram para uma caminhada nas montanhas da Venezuela e estão desaparecidos até hoje. Muitos acreditam que as montanhas da Venezuela são lugares místicos e atribuem os desaparecimentos a OVNIs, alienígenas, seres misteriosos e assim por diante. Talvez eles estejam certos. De qualquer forma, quando for explorar a natureza venezuelana, é importante estar na companhia de várias pessoas. Explorar a área sozinho está fora de questão. Parques dos Estados Unidos. Os parques americanos são famosos por sua beleza, paisagens e lugares incríveis. Mas nem tudo é tão cor-de-rosa, porque nesses lugares pessoas também costumam desaparecer. Mais de 1.100 visitantes desapareceram nas últimas décadas. Surpreendentemente, muitos deles eram trilheiros experientes com as habilidades certas, mas ainda assim desapareceram sem deixar vestígios e nunca foram encontrados. David Paulides, um ex-policial americano, tem pesquisado casos misteriosos de desaparecimentos nos Estados Unidos, Canadá e Europa desde que se aposentou em 2008. Ele deu especial atenção aos desaparecimentos nos parques americanos. Ele escreveu em seus livros como tentou repetidamente obter listas de pessoas desaparecidas no Serviço Nacional dos Parques dos Estados Unidos, mas foi informado que tais listas não existiam. Fontes não oficiais exigiram grandes somas de dinheiro do ex-policial. Segundo ele, mesmo aqueles que foram encontrados nos parques não se lembravam dos detalhes de seu sumiço. O policial garante que as crianças desapareciam com mais frequência do que adultos, que pareciam desaparecer no ar assim que seus pais se afastavam por alguns minutos. Ele também escreveu em sua pesquisa que as pessoas desapareciam antes de furacões. Estrada 16. Olhando esse vídeo, a Estrada 16, localizada em British Columbia, no Canadá, parece normal. É como as rodovias americanas, com marcações, meio-fios e assim por diante. Mas de normal, essa rodovia não tem nada, porque lá as pessoas desaparecem com frequência. Por isso ela também tem um segundo nome, a Rodovia das Lágrimas. As pessoas desaparecem ao longo de 800 quilômetros entre Prince George e Prince Rupert. Por mais de 50 anos, pessoas desapareceram ou morreram sem deixar vestígios. Por causa disso, você pode encontrar outdoors e cartazes na estrada alertando sobre os perigos de passar pela área, além de retratar pessoas desaparecidas. Há grandes recompensas para quem encontrar essas pessoas, mas tudo parece em vão, pois as pessoas desaparecem para sempre. Um detalhe é que nesse lugar somente mulheres e meninas desaparecem. Isso dá a entender que seja a ação de algum maníaco. É uma boa teoria, mas existem várias nuances. Primeiro, como um maníaco pode estar ativo por 50 anos seguidos? A idade ainda permite que ele ataque suas vítimas? Em segundo lugar, mesmo que sim, como é que ninguém o pegou em meio século? E em terceiro lugar, como ele consegue cobrir todos os 800 quilômetros da estrada? Para mim, parece que existe uma gangue de maníacos nessa rodovia. Ou então existe outra verdade. O que você acha? Diz pra mim nos comentários. Haizu. Lugares assustadores onde pessoas desaparecem não existem só no hemisfério ocidental. Um deles, por exemplo, está na China. O Vale de Haizu é um típico lugar da Ásia. Bambu, estradas limpas e neblina. Paira uma atmosfera de paz. Mas a verdade é que é melhor não ir até Haizu. Esse vale é conhecido como uma das áreas mais estranhas do planeta, onde as pessoas desaparecem com frequência. Tudo começou em meados do século passado. Em 1949, um destacamento de 30 soldados do exército chinês desapareceu no vale. Em 1962, um grupo de geólogos desapareceu sem deixar vestígios. Apenas o guia, que acidentalmente ficou para trás do grupo, conseguiu sair do vale. Em 66, 6 cartógrafos militares desapareceram em Haizu. Um dos membros da equipe foi encontrado, mas ele estava à beira da psicose e não sabia explicar nada. Finalmente, em 1976, 2 guardas florestais desapareceram. O desaparecimento foi notado por seus colegas. Eles ficaram um pouco para trás e viram a névoa literalmente engolindo os guardas florestais. Os desaparecimentos continuam até hoje. Os cientistas estão tentando entender o fenômeno do Vale Incomum, mas ainda não sabem por que as pessoas continuam desaparecendo por lá. Muitas pessoas desapareceram no Vale de Haizu, na China, ao longo do tempo, mas seus números não são nada comparados ao próximo lugar desse episódio. Sem contar os países, é aqui que mais pessoas desaparecem o tempo todo. E não é o infame Triângulo das Bermudas, embora também seja um triângulo, o Triângulo do Alasca. É muito menos famoso que o Triângulo das Bermudas, mas segundo relatos é muito mais perigoso.
Seus limites são marcados pelas cidades de Juneau, Anchorage e Utqiagvik. Como no Triângulo das Bermudas, acontecem coisas inexplicáveis e fenômenos misteriosos que causam os desaparecimentos. Por exemplo, em 1951, o avião Douglas DC-4 desapareceu sem deixar vestígios no Triângulo do Alasca. Apesar de uma longa busca, nenhum destroço, passageiros ou qualquer outra coisa foi encontrada. Esse acidente ainda é um dos mais misteriosos da história americana. Outros aviões e pessoas que cruzaram a fronteira do Triângulo também desapareceram. Mais de 16 mil pessoas desapareceram em todo esse tempo. Isso é muito mais do que no Triângulo das Bermudas. Não se sabe o que acontece. Alguns acreditam que a radiação eletromagnética anormal é a culpada. Outros acreditam que a causa é a zona geopática. Outros acham que os militares que realizam testes secretos são os responsáveis pelo desaparecimento. E há quem acredite que as pessoas são eliminadas por Kushtaka, um homem lontra, uma criatura mítica do folclore nativo americano. Tudo é possível. Nevada é o lar da lendária base militar da Área 51, que é cercada por mistérios. É uma coincidência que outro mistério possa ser encontrado nesse estado, o Triângulo de Nevada? Dentro do Triângulo você pode encontrar vários parques nacionais. Destroços de aviões deveriam poder ser encontrados aqui, mas até agora ninguém encontrou nada. E isso é surpreendente, porque cerca de 2.000 aviões desapareceram no Triângulo de Nevada em 60 anos. Isso é muito mais do que os aviões desaparecidos no Triângulo das Bermudas. O que é perturbador é o fato de que todos os 2.000 aviões parecem ter desaparecido no ar. Nenhum destroço, nenhum corpo e nenhum outro objeto ou pista foi encontrado. A Área 51 está dentro do Triângulo Místico e muitas pessoas estão convencidas de que os desaparecimentos de aviões são obras dos militares da base. Isso é tudo, pessoal. O que você acha que acontece com pessoas desaparecidas? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.